de presidir essa mesa com o nosso professor lá de Santa Catarina. Nós devemos traduzir essa palestra em propostas. E nós vamos fazer as apresentações e, após, a gente vai abrir para debates, perguntas, e para aqueles que querem efetivamente fazer uma proposta na área de educação, principalmente para contribuir com o nosso sistema na área da formação, tendo em vista que temos 312 títulos profissionais, um número fantástico, congrega todas as nossas profissões, mas devemos ter um norte, e a formação profissional é o caminho. Então, eu passo de imediato a palavra para o professor Paulo Roberto Wollinger para a sua apresentação. Então, uma boa palestra, professor. Obrigado. Deixa eu falar de lá. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou professor e não consigo falar sentado, então me desculpem aí, colegas. Muito obrigado aos colegas engenheiros civis, aos colegas do CONF, que nos convidaram para conversar um pouco nessa manhã sobre educação em engenharia civil. Eu gostaria de falar desse tema porque, como todos nós aqui já passamos para a Faculdade de Engenharia Civil e as demais formações superiores do Brasil, nós já percebemos naqueles tempos alguns desafios educacionais. Hoje, os desafios são ainda maiores, por várias razões. Então, é preciso que nós todos nos desapeguemos um pouco das nossas formações e pensemos nas formações das novas gerações. Precisam ser diferentes das nossas. O Brasil é diferente de quando éramos estudantes e o mundo é muito mais diferente ainda do que quando éramos estudantes. E é preciso de nós todos alguma reflexão a esse respeito. Mesmo para aqueles que não são professores, não estão ligados diretamente à academia, é importante alguma reflexão e alguma crítica, alguma análise, alguma contribuição ao processo formativo dessas novas gerações, especialmente as gerações que vão se formar em engenharia civil. Uma formação importantíssima para o Brasil, mas ainda não está reconhecida no sua devida importância e seu devido papel social. Mais do que econômico, a engenharia civil tem um papel social fundamental. É aquela que começa pelas obras mais simples de habitação e vai até as mais sofisticadas construções e empreendimentos que a gente tem desenvolvido no Brasil e no mundo. Qualquer um dos senhores sabe disso melhor que eu. Mas eu reconheço a importância dessa formação para um país como o nosso, de dimensões continentais e de tantos desafios ainda a vencer. E parece que nesses últimos anos a gente começa a ter uma chance. Nós, brasileiras e brasileiros, começamos a ter ver alguma luz no fim do túnel. Não é? Aquele nosso velho complexo de vira-lata, que a gente sempre achava que o Brasil não era capaz de nada, parece que aos poucos nós mesmos estamos começando a achar soluções para problemas tão graves que tínhamos, problemas de miséria, por exemplo, não é? Seculares no Brasil, começam a se dissipar, com redução significativa da miséria. Crescimento econômico, a despeito de uma crise mundial bastante séria, haja vista a situação da Europa, que ainda é muito grave, a gente não está numa situação tão desgraçadora, economicamente falando. E ainda, além disso, os potenciais que o Brasil tem e o reconhecimento internacional que o Brasil também passou a ter nos últimos anos. Mais do que nós, brasileiras e brasileiros, reconhecemos, o Brasil, além de ser a sexta economia do mundo, o que é muito, e é um crescimento rápido nos últimos anos, começa a ter o respeito do resto do mundo. Mesmo que a gente ainda não compreenda muito bem isso, que a gente não entenda, mas basta circular em eventos e com referências internacionais para a gente ver como o mundo olha para o Brasil de maneira bem diferente do que olhava há 15, 20 anos ou há 50 anos. Há 50 anos, a referência da América Latina era sempre a Argentina, sempre foi. E todo mundo dizia que a capital do Brasil era Buenos Aires na época, me lembro disso, não é? Sempre foi escrito e colocado. Hoje não há mais dúvida disso, não há mais absoluta dúvida. Quando se fala do Brasil fora da América Latina, todo mundo sabe quem é o Brasil, onde é que está, o tamanho, o potencial e etc. Essa é uma mudança grande. Essa é uma mudança que tem implicações não apenas turísticas e culturais, mas de investimento também. E é isso que começa a acontecer no Brasil. Vinha lendo uma matéria ontem sobre a China, problemas econômicos da China. Todos sabem, a China é um império imenso, mas tem fragilidades econômicas grandes, não é? E o que deve acontecer no futuro próximo é que é provável que a China comece a sofrer os efeitos da sua excessivo otimismo, não é, econômico, e pode não ter resposta a todos os empreendimentos que fez. E aí o capital internacional vai mudar a direção. E para onde ele vai? É provável que venha para a América Latina, porque talvez seja a última fronteira de grande porte no mundo e aqui ainda mereça a atenção das potências e do capital internacional e assim por diante. Isso vai acontecer com o Brasil, quer nós gostemos ou não.
Então, é importante que a gente tenha algumas clarezas, que a gente tenha algum conhecimento e alguma opinião um pouco mais qualificada sobre esse assunto para podermos contribuir com o debate no período que vier. E não ficarmos apenas na plateia, apreciando e criticando só nas rodas de cerveja ou de churrasco e assim por diante, não é? Então, nesse papel, nessa empreitada monstruosa da macroeconomia internacional, a engenharia tem um papel muito importante. E a engenharia civil, talvez um dos maiores. E não estou dizendo isso para elogiá-los, não. Porque as outras engenharias, todas as engenharias têm papel muito importante no desenvolvimento, mas a engenharia civil é que cuida do primeiro passo, da pedra fundamental. Sem ela não se vai a lugar mais nenhum. Nenhum outro empreendimento mais sofisticado que seja, não pode acontecer se não for numa edificação, num projeto, dos mais simples aos mais sofisticados. Senhoras e senhores, os engenheiros civis têm uma importância estratégica bem maior do que normalmente reconhecem. Eu gostaria de fazer um pequeno contexto dessa nossa fala em relação à educação e engenharia civil, colocando um pouco a questão da engenharia e da tecnologia no contexto nacional. Hoje o Brasil tem uma situação um pouco diferente que a maioria de nós desconhece. 1 de cada 3 brasileiros está na escola. Isso é uma novidade muito grande para o Brasil. Já é comum na maioria dos países do mundo, mas no Brasil não era. Havia esse emperramento durante décadas, não é? E nas últimas décadas o Brasil conquistou essa posição, que deve se ampliar um pouquinho mais. Estamos chegando praticamente nos limites da educação básica universalizada. Então, os números não devem aumentar muito. 65 milhões de meninas e meninos devem estar na educação básica, dos 4 aos 17 anos no Brasil, nos próximos anos. Essa é a meta e a gente atinge quase que a totalidade da juventude brasileira. Bom, isso é muito bom, isso é importante. Mas é apenas fundamento. O desdobramento dessa educação é que é importante. Para onde é que vão esses jovens, essas jovens todas? Depois da educação básica, principalmente depois do ensino médio. Para onde é que vão? Devem ir para todos os lugares e para todas as formações que quiserem. Mas é preciso que nós, brasileiras e brasileiros, também apresentemos a essas jovens, esses jovens, as oportunidades de estudo. No Brasil, a gente ainda tem uma tradição educacional um pouco distorcida, muito mais cultural e muito pouco social ou econômica. Explico. Quando o Brasil surgiu, era apenas um depósito da coroa portuguesa. Todos se lembram disso. Desde o descobrimento até 1808, éramos um depósito da coroa portuguesa. Havia muita riqueza aqui que era explorada e exportada para ser desfrutada na Europa. Mais de 300 anos passamos nessa situação, como depósito de riqueza. Mas havia brasileiras e brasileiros? Poucos, mas havia. E não se criou uma cultura nacional. 300 anos, é muito tempo. Regime escravista, a maioria da população era escrava. Para cada homem livre havia 8 escravos, portanto, era uma população eminentemente escrava. Durante mais de 300 anos, criou-se uma cultura bastante séria, que ainda hoje se manifesta nas nossas ações, nas nossas reações, nos nossos comportamentos. Em 1808, por azar, quando Napoleão invade a Península Ibérica, a coroa portuguesa foge para o Brasil. E aí começa a surgir uma nação, um país e assim por diante. Depois de 300 anos já de uma cultura organizada, sem qualquer apreço pelo trabalho, pelo estudo, pela cultura e assim por diante, sem qualquer apreço, começa a surgir uma nação brasileira. Quando a coroa chega aqui, em 1808. Primeiro curso criado, um curso de medicina na Escola de Salvador para, óbvio, formar médicos para a coroa também, para as elites que aqui chegavam. Segundo curso criado, o curso de Direito, em Recife, a Escola do Recife, famosa escola que ainda hoje é um expoente importante. A Escola de Direito do Recife formou grandes nomes do Brasil, né? Desde Paulo Freire, Gilberto Freire, toda uma quantidade enorme de intelectuais brasileiros. Depois foram criados alguns outros cursos de Direito, em São Paulo, Largo São Francisco, também é expoente ainda hoje, e a Escola de Engenharia Militar, para defender a costa, construindo as fortalezas e as estradas que o Brasil precisava. E, na sequência, então, foi desenvolvida uma engenharia não militar, que passou a se chamar de engenharia civil, que era engenharia de construção não militar, e ela se desenvolveu, e aí apareceram outras formações no Brasil. Então, essas são as primeiras 3 formações formais que a coroa brasileira trouxe ao Brasil, que a coroa portuguesa trouxe ao Brasil. A medicina, o direito e a engenharia. E isso permanece ainda hoje no imaginário popular. Qualquer criança que seja perguntado o que ela ser quando crescer, vai ser normalmente uma dessas 3 profissões. Eventualmente pode querer ser professor por apego à sua professora primária, não necessariamente pelo reconhecimento da categoria, mas muito mais pelo apego.
Isso permanece no imaginário. E essas profissões todas são fundamentais para qualquer nação. Mas existem outras tão importantes quanto estas. E aí a gente vem descuidando disso. E é nessa carência de diversidade que a educação brasileira hoje padece de vários problemas. Hoje, na educação superior brasileira, temos cerca de 7.200.000 alunos frequentando as escolas de graduação do Brasil, nos 3 graus que o Brasil oferece no ensino superior. O grau de bacharel, o grau de tecnólogo e o grau de licenciado. São os 3 graus que o Brasil oferece no ensino superior hoje. Todos são equivalentes, portanto, educacionalmente têm o mesmo valor, não é? E academicamente e socialmente também. Isso é que o Brasil consolidou na sua última legislação. A par disso, nós temos também a formação profissional, que sempre foi paralela. E começou no Brasil formalmente em 1909, com a criação de escolas federais, não é? Já haviam escolas profissionais sim no Brasil, mas não era um sistema. Em 1909, o presidente Nilo Peçanha cria as escolas de aprendizes artífices, que depois se tornaram as escolas industriais, as escolas técnicas, os Cefetes, e hoje são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Uma rede hoje expressiva, e cresceu bastante no Brasil. Por que cresce essa rede? Porque nessa relação, educação básica e educação superior, temos aí no meio uma formação fundamental, que parte desses profissionais também faz parte do sistema CONF-CREA, que são os técnicos de nível médio. Importantes para qualquer nação, e na maioria das nações desenvolvidas do mundo, a proporção de técnicos é cerca de 6 técnicos para cada engenheiro. No Brasil, a gente tem o contrário. Talvez mais que o contrário. Eu sou técnico em eletrotécnica. Gosto de me apresentar assim, porque existem mais doutores em engenharia do Brasil do que técnicos em eletrotécnica. Sabiam disso? Esse é um problema sério para o país. Seríssimo. Porque se pergunta, quem é que está fazendo as instalações elétricas de prédios sofisticados como esse? Quem faz esse trabalho? Teria que ser um técnico que domina os fundamentos científicos e tecnológicos mínimos da eletricidade, dos sistemas de potência, para poder dar conta com responsabilidade e qualidade desses sistemas. Nós não temos suficiente. Quem está fazendo? Alguém faz. Alguém de boa vontade, com todo o apreço, faz. Mas a qualidade é discutível, o custo é alto e esse é um problema seríssimo. Em qualquer das formações do Brasil, da padaria da esquina à instalação de redes de computador, nós temos o mesmo dilema no Brasil, uma excessiva carência de técnicos. Gente que saiba fazer, mas que saiba o que está fazendo. E esse é o problema. Não basta ter habilidade, é preciso ter conhecimento associado. E essa é a função dos técnicos, papel importantíssimo no Brasil, não é? Os engenheiros civis sabem disso, que um técnico em edificações é fundamental para participar como mestre de obra ou com outras atividades e assim por diante. E esse é um desafio monstruoso que o Brasil não tem. E não tem porque não quer, não tem porque não está na nossa cultura. A nossa cultura é aquela cultura de que onde a coroa trouxe, daquelas profissões que permanecem no imaginário popular, e ninguém quer ser técnico em eletrotécnica e assim por diante. As pessoas querem ser médico, engenheiro, advogado, etc, etc. E esse é um desafio enorme. Desafio tão grande que há alguns anos, quando estava no Ministério da Educação, surgiu uma grande notícia numa revista de grande circulação nacional, mal intencionada, diga-se de passagem, que havia falta de engenheiros no Brasil e que haveria um grande colapso de engenharia no Brasil. Não perguntou para os engenheiros nada disso, e não perguntou a quem deveria. Saiu dizendo essa bobagem na imprensa, fez um grande estardalhaço e depois se foi descobrir qual era a intenção que havia por trás disso. Alguns grupos desonestos como o Brasil queriam importar engenheiros para pagar mais barato. Essa era a justificativa verdadeira daquela campanha que houve de falta de engenheiros no Brasil. Isso foi péssimo para a categoria, para os engenheiros. Foi péssimo, porque parecia que nós, esse tempo todo, não servimos para nada. Ninguém perguntou quantos engenheiros havia no Brasil e onde é que estavam trabalhando. Ninguém perguntou. Se criou essa... A imprensa faz isso com frequência, sobre vários temas. É bom que a gente esteja atento também, não é? Quando há muito estardalhaço sobre um assunto, sempre desconfiem. É muito provável, quase que certo, que não seja aquele o real motivo, como foi esse da falta de engenheiros no Brasil. Esse criou um grande problema, um problema sério, porque se começou a multiplicar muitos cursos de engenharia no Brasil. E nem se pode garantir toda a qualidade deles. Porque as universidades têm autonomia para criar os cursos, porque se pode criar com pressão grande. É difícil você conter uma pressão muito grande quando a mídia coloca a população contra o Ministério da Educação, ou as secretarias de educação, ou as instituições, pressionando para que se criassem mais cursos de engenharia. O IPEA fez um estudo muito sério a esse respeito e chegou a conclusões bastante contundentes a esse respeito, de que não faltam engenheiros no Brasil. Definitivamente não faltam engenheiros no Brasil. Existe falta de algumas formações em engenharia em algumas regiões. Isso acontece, é natural. Mas não se pode dizer que no Brasil faltam engenheiros.
Porque dá a impressão que não temos escolas de engenharia mais no Brasil. Só em engenharia civil temos mais de 600 cursos no Brasil. É praticamente o suficiente para formar engenheiros civis para o Brasil, praticamente. Talvez alguma região um pouco mais desprovida mereça mais algum curso de engenharia civil e assim por diante. E das outras formações também. Mas esse estardalhaço é perigoso. Então é importante que nós, do setor, prestemos atenção a essa questão. Então, nas formações universitárias do Brasil, com 7,5 milhões de alunos, nós precisamos ampliar um pouco mais. Por quê? Porque dos jovens de 18 a 24 anos, aquela faixa etária que se supõe que esteja no ensino superior, nós temos no Brasil apenas 17% cursando faculdades e universidades. É pouco. Nossa meta para 2020 é que tenhamos pelo menos 30% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Porque nos países desenvolvidos essa média em geral é 40%, 45%. Então queremos atingir uma média de 30%, o que é pouco, mas para um país do nosso tamanho é dobrar a nossa educação superior. Dobrar a educação superior do Brasil. Se nós dobrarmos a educação superior do Brasil como ela está hoje, talvez o desastre seja maior do que não ter. Por quê? Porque no Brasil nós temos, nos cursos de graduação, cerca de 320, 350 denominações diferentes de curso superior. Seja um curso de licenciatura, bacharelado em tecnologia, mais ou menos 300 e poucas formações diferentes. Essas denominações se pulverizam também, né? No Brasil a gente tem uma criatividade enorme para criar cursos de graduação, excessiva, na verdade, inclusive de engenharia. E essas ofertas todas não são distribuídas equilibradamente, segundo as demandas do país. Elas são totalmente desiguais. E aí começam a surgir os problemas. Desses 7,5 milhões de alunos que temos no ensino superior, estão mais ou menos em 350 cursos de graduação distintos, espalhados em pouco mais de 2.500 instituições de ensino superior pelo país. Essa distribuição deveria ser equitativa nas várias formações que temos, para equilibrar, como acontece na maioria dos países, mas no Brasil não. 5 cursos de graduação são a metade do ensino superior brasileiro. Isso significa que mais de 3,5 milhões de jovens estão em 5 cursos de graduação. E os outros 3,5 milhões se distribuem por mais de 300 cursos. Isso significa que existem muitas formações de ensino superior que não há alunos suficientes para as demandas sociais e econômicas do país. E é fato, verdadeiro. Muitas formações de ensino superior, temos muitas vagas de emprego e não temos profissionais formados para isso. Muitas, muitas mesmo, acredite. E algumas formações nós já temos o suficiente. E se aumentarmos ainda mais, o que vai acontecer, naturalmente, o primeiro efeito é a redução dos salários, efeito econômico mais elementar. E o segundo é a desqualificação da atividade. Se todo mundo pode fazer, qualquer um pode fazer. Então nem precisa mais daquela formação. É isso que vai acontecer no futuro. Portanto, é preciso uma intervenção séria, e foi isso que o Ministério da Educação fez nos últimos anos, sobre essa questão da oferta de educação superior no Brasil, para intervir, para estimular algumas formações, em detrimento de outras. Equacionar e assim por diante. Não é? Viu-se aí a questão de médicos no Brasil, né? Programas médicos. Só no Brasil se faz uma crítica dessa. A maioria dos países desenvolvidos do mundo não forma os médicos que precisa e importa do terceiro mundo. Exemplo típico que a gente conhece é o Canadá, que só forma 60% dos médicos que precisa. Isso por decisão de Estado, porque é muito caro formar médico. Os outros 40% ele importa, diretamente. Do Brasil, inclusive. Muitos brasileiros pagamos os cursos de medicina para nossos jovens e jovens, depois exportamos para o Canadá, quando estão formados. E quando chegam lá, ninguém pergunta sequer se tem diploma. Você é médico? Sou, vá trabalhar. E é assim que faz. Nós aqui fazemos uma polêmica na imprensa horrorosa, se precisa trazer um médico de fora ou não. Ninguém pergunta se tem uma população desatendida. Isso não se mostra, é curioso. Se faz a reportagem contra o SUS por não ter médico num dia, e no dia seguinte as corporações criticam sem entender a dimensão e os problemas do Brasil. Isso acontece em todas as áreas. Esse programa aconteceu não porque exatamente tenhamos uma carência de médicos no Brasil, mas porque temos uma distribuição desigual do Brasil. Não é? Os médicos, os engenheiros, os advogados fazem parte das elites bacharéis do Brasil. E escolhem também suas atividades, etc., e rejeitam outras também. Nesse contexto de educação superior do Brasil, se a gente dobrar o número de jovens aí para uns 15, 16 milhões, é o que se espera a meta para 2020, com as ofertas que temos hoje, será o caos. Então é preciso que haja uma indução de Estado para o que ofertar e onde ofertar e quanto ofertar. E esse é um desafio imenso no Brasil. Num país desse tamanho, que tem todos esses desafios, vencer a cultura que está dentro de nós é o maior problema. Porque a gente acha que conhecendo o seu mundinho é o Brasil inteiro e não pode ser. É claro que precisam se criar mais cursos de engenharia. Mas há outras perguntas a serem respondidas, seríssimas, sobre engenharia no Brasil, inclusive sobre engenharia civil. De cada 100 jovens
que entram num curso de engenharia no Brasil, 11 se formam engenheiros. E 6 ou 8 vão trabalhar em engenharia, de verdade. Os jovens que entram nos cursos de engenharia no Brasil, que em geral duram 5 anos, o normal de integralização dos cursos de engenharia é 5 anos, mas a média de duração para os alunos é de 8 anos, portanto temos uma retenção bastante grande dos cursos de engenharia, e temos uma efetividade muito pequena nas engenharias. Então, antes de aumentar o número de cursos de engenharia no Brasil, talvez merecêssemos melhorar o desempenho das nossas turmas de engenharia, para que não tivesse uma evasão e uma reprovação tão imensa dos cursos de engenharia. E é curioso que parece que a gente aceita isso com tacicidade, não é? Com tranquilidade. Não, tem que reprovar mesmo, tem que ralar. Não é para isso que a educação serve. A educação não serve para ralar. Se a gente pensasse a educação, se a gente pensasse a saúde como pensa a educação, talvez a gente pudesse encarar de forma diferente, não é? Imagine que em um hospital, de cada 100 pacientes que ingressasse pela emergência, apenas 11 saíssem vivos, a gente não ia gostar do hospital. Mas é isso que a escola faz, infelizmente. Então, talvez precisasse repensar a escola, a sua formação, etc., para que a gente reduzisse um pouco esse índice. Não precisa chegar a 0, mas pelo menos reduzíssemos, tivéssemos uma efetividade um pouco maior nos nossos cursos de engenharia. Várias causas contribuem para a evasão em engenharia, várias causas. Não podemos ser simplistas, mas algumas delas são bastante equacionáveis. Algumas delas são os currículos de engenharia. Muitos jovens entram num curso de engenharia para ser engenheiro, para fazer, para discutir, para trabalhar, para planejar, para implementar coisas. E a última coisa que vai fazer na maioria dos nossos cursos de engenharia são uma coleção de teorias monstruosas, não é? Passamos 2 anos no curso de engenharia, estudando cálculo, física, etc., e no 3º ano que a gente vai descobrir a que veio. E muitos desses jovens disseram, não, mas não era isso que eu queria estudar. E a gente tem 2 saídas. A primeira é evasão, ele dá o fora. E a segunda é a gente formar um engenheiro medíocre. Ele faz por inércia, não por interesse. Então, esse é um problema que a gente tem na formação de engenheiro. Outro problema que a gente tem na formação de engenharias é também nosso corpo docente. Precisa ter uma vinculação um pouco mais com o mundo do trabalho para trazer para dentro da academia um pouco mais as realidades e que a gente forme engenheiros um pouco mais sintonizados com as tecnologias e com a realidade social e econômica de que dispomos. Infelizmente, não é bem isso que acontece no Brasil. Em média, claro. Sempre há exceções. Eu respeito e admiro elas, mas a maioria não é. E a gente vê pelos exames e pelas avaliações que fazemos através do Ministério da Educação nesses cursos. Outra característica é, sim, as jovens que entram pela empolgação de engenharia, pelo charme, ou seja lá pelo que for que existe, pela fantasia que existe, e depois descobrem que não é isso. Esses evadem, é natural que evadam mesmo. Mas há várias outras razões. Condições econômicas, condições de continuidade, embasamento teórico, reforço, mas também um deles é o projeto pedagógico dos cursos de engenharia do Brasil, baseado em diretrizes curriculares nacionais também bastante defasadas, tanto da realidade educacional quanto da realidade de formação de engenheiros. O que nós temos hoje no Brasil são diretrizes curriculares nacionais para engenharia, só, para engenharia. Como se fosse possível, num único documento de poucas páginas, descrever como se forma um engenheiro. E isso remonta, infelizmente, ainda é aceito no Brasil, mas precisaria ser bastante criticado e revisto, porque não existem engenheiros. O Brasil não forma engenheiros, não existe nenhuma escola de engenharia no Brasil. Existe escola de engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, etc. Cada engenheiro está associado a um corpo de conteúdos, um corpo teórico, assim por diante, todos eles. E eu tenho certeza de que a formação de um engenheiro civil é muitíssimo diferente da formação de um engenheiro de alimentos. Os objetos de estudo são completamente distintos. E na engenharia mecânica, e posso citar qualquer uma delas, e os senhores sabem disso. Mas no Brasil, a gente diz que é uma coisa só. A norma vigente diz que é uma coisa só. O documento é único. Diretrizes curriculares nacionais para engenharia, ponto. E todos os cursos de engenharia têm que seguir a mesma regra. Esse talvez seja um dos principais problemas na formação de engenheiros do Brasil. E aqueles problemas de evasão, de falta de sintonia, etc., estão vinculados aí. Mesmo que boas escolas de engenharia queiram fazer um bom trabalho, estão limitadas à norma e não podem dela fugir. E esse é um problema. Portanto, mesmo aquelas escolas de engenharia, aqueles professores responsáveis, comprometidos, que querem fazer alguma coisa, fazem por exceção. Para poder dar conta, o que acabam fazendo? Inflando as cargas horárias dos cursos de engenharia. As diretrizes curriculares citam que os cursos de engenharia no Brasil devem ter duração mínima de 3.600 horas, com integralização em 5 anos. Perfeito.
Perfeito, é o suficiente para formar um engenheiro. Perfeitamente, 3.600 horas. Em 5 anos, você tem a oportunidade de colocar esse jovem, essa jovem, em várias situações, seja em estágios, em práticas profissionais, em projetos de pesquisa, em projetos integradores, em visitas técnicas, tudo aquilo que se pode fazer. Mas é possível formar. Mas como as diretrizes curriculares são rígidas demais, as escolas de engenharia, para poder dar conta de uma formação um pouco mais sólida, inflam essa carga horária. E fazem curso de engenharia de 4, 5, até 5.800 horas. Absurdo isso. Absurdo. Absurdo quando a gente olha para o resto do mundo. Na Europa, se formam engenheiros em 3 anos. Depois do processo de Bolonha, não sei se os senhores conhecem, essa é a meta. Em 3 anos. E em 2.400 horas. Se você quiser atribuições mais sofisticadas da formação de engenheiro, você faça mais 2 anos. Mas levará o título de mestre em engenharia. Portanto, 5 anos se forma um mestre em engenharia. E significa que ele teve toda a formação sólida e básica de engenheiro e mais uma especialidade ou um avanço na sua carreira. E nós, no Brasil, temos cursos de engenharia que duram 6 ou 7 anos, apenas como graduação. Em geral, com metade dessa carga horária de disciplinas estritamente teóricas, cujos conteúdos, na maioria das vezes, são absolutamente desnecessários. Desculpe. Sei que pode ser grosseiro da minha parte dizer isso, mas com 27 anos de magistério, em cursos técnicos, em cursos de graduação tecnológica, em cursos de engenharia e de mestrado, posso ter a liberdade de falar isso. E tendo conhecido a educação superior brasileira por dentro, e vendo que outras formações de nível superior do Brasil têm avançado imensamente, imensamente, é importante que a gente não coloque tudo no mesmo saco, não é verdade? Existem muitos cursos de graduação no Brasil de altíssima qualidade, mesmo para a competitividade internacional, porque tem essa sintonia. O que temos de bom na engenharia no Brasil é um esforço monstruoso das escolas para superar o documento limitador e fazer ainda algo mais. Nós temos bons engenheiros no Brasil, não tenho dúvida disso. As escolas não são ruins. O que é ruim é a norma que diz como os cursos devem ser. Então se vive fazendo um monte de arranjos e saídas e soluções precárias para uma norma que não responde mais à realidade. Que realidade não responde? Não responde mais à realidade tecnológica mais elementar. Quando eu entrei no curso de engenharia, a gente financiava uma calculadora científica em 10 vezes, porque o salário que eu tinha não era possível comprar uma calculadora. Eu sou um pouco mais velho, tudo bem, mas no meu tempo era assim. Não é? E eu sou do tempo dessas diretrizes curriculares. Então eu precisava, muitos dos meus colegas, e eu também comecei utilizando a régua de cálculo. Não vou declarar a minha idade, mas régua de cálculo, uma coisa que ninguém mais ouve falar hoje. Não sei, obrigado. Não sei se algum dos senhores chegou a usar isso, se algum jovem sabe o que é isso. No mínimo vai achar que é uma coisa esquisita. Régua de cálculo, uma tabelinha que a gente corria um sobre o outro para fazer algumas contas aproximadas, não é? As tabelas de logaritmos, aqui, obrigado. As tábuas de logaritmos precisávamos ter decor para saber isso, óbvio, tá certo, era assim que era, tá certo. Não nos espezinhem, por favor, não nos espezinhem, era tecnologia disponível, era tecnologia disponível. Hoje, num telefone celular desse, a gente pode fazer qualquer cálculo de qualquer nível. E se ele não puder fazer pela internet, a gente faz. Em laboratório de simulação real. O laboratório está do outro lado do oceano e eu faço o experimento no laboratório a partir daqui do celular. E tenho os resultados e apresento na hora. É isso que acontece. Na área de eletroeletrônica, minha área, nós temos isso. Alguns laboratórios e institutos que estão ligados a um sistema de computação e câmeras, o aluno está na sua casa e faz o experimento, monta o circuito eletrônico, faz os testes, mede todas as grandezas, faz as combinações e imprime um relatóriozinho simples para poder discutir nas aulas com os professores. É isso. Mas eu estou falando de uma diretriz curricular da régua de cálculo. E a gente ainda acha que é a mesma coisa. Nos cursos de engenharia hoje nós formamos bons físicos e bons matemáticos, é verdade. Mas a pergunta que eu faço, é isso que faz o engenheiro? Ou é só isso que faz o engenheiro? E os outros fundamentos científicos e tecnológicos que precisamos ter, que estão acontecendo no nosso dia a dia e que a gente não acompanha? Quando é que vamos trazer isso para a sala de aula? Quando a gente puder tirar algumas dessas coisas que já não são mais necessárias, que podem ser substituídas por calculadoras eletrônicas bastante complexas, sistemas de computação utilizáveis por qualquer um de nossos alunos. Qualquer um de nossos alunos. E a gente vai para um quadro de giz, fazer dedução, equação de Bhaskara e assim por diante. Será que isso é importante? E a gente, nas salas de aula, reclama que os alunos estão com o celular na mão. Se eles estão com o celular na mão, dê a eles ferramenta para trabalhar com o celular. Ferramentas para a sua formação. É isso que o mundo já vem experimentando. É isso que o mundo já vem experimentando. E nós precisamos incorporar aos nossos cursos de graduação em engenharia. Falo isso
de coração aberto, com todo o respeito e admiração que tenho pelas escolas de engenharia do Brasil, são escolas responsáveis, boas escolas e bons professores. Não é para reclamar do nosso corpo docente, que com algum preparo e alguma oportunidade a mais é preciso. Mas o nosso problema mais grave hoje é justamente o documento que diz como devem ser os nossos cursos de engenharia. Há alguns anos, num debate grande que tivemos, que eu fui sozinho, apanhei muito, me xingaram, minha mãe, foi realmente uma baixaria, porque eu critiquei isso. Porque ainda há um pequeno grupo de engenheiros no Brasil que se considera nobreza. Nós não somos a nobreza, nós somos a inteligência, isso sim, mas a nobreza, já passamos esse tempo, não é? Nós temos o respeito social pelo resultado do nosso trabalho, não é pelo título que temos. É assim que deve ser. Já superamos essa fase da nobreza. E é preciso isso. Os engenheiros têm que ser respeitados pelo que são capazes de fazer, de planejar, de empreender, de implementar, de coordenar, de gerenciar. É por isso que têm que ser respeitados. Não é pelo título. Não é pelo título. Porque senão, se for assim, a gente coloca os medíocres e os competentes no mesmo patamar. E não pode ser assim. Não pode ser desse jeito. Isso não contribui para o Brasil. Isso destrói o Brasil. A população que não tem acesso à escola espera que nós respondamos a essa altura. E a gente quer apenas o título. Então ainda há, infelizmente, uma pequena categoria de engenheiros no Brasil que se acha engenheiro. Eu não me acho engenheiro, eu acho um profissional de engenharia que atua na minha área e respeito a área dos demais. Quem sou eu para falar de engenharia? Quem sou eu? Eu posso falar de engenharia elétrica com certo limite na área de eletrônica e na área de biomédica, que é a minha especialidade. E olhe lá. E respeito isso, e faço por ela o melhor que eu posso, e quero ser respeitado nessa atividade pelos meus colegas e pela minha equipe. E é assim que deve ser. Simples esse raciocínio. Esse raciocínio que faço é que alimentaria o apoio da categoria para que se criassem diretrizes curriculares nacionais para o curso de engenharia civil. Ponto. Desse jeito. E aí vamos discutir com engenheiros civis, com pessoas que estão na atividade profissional direta, ligados com as tecnologias todas da engenharia civil, como se forma um engenheiro civil. É assim que deve ser. É assim que deve ser. E é assim que precisa ser. Mas sabe como são construídos os currículos de curso no Brasil, infelizmente, em geral? Copia-se e cola, copia e cola, copia e cola. E, em geral, quando se vai para uma escola, as pessoas copiam o seu próprio currículo. Ou o currículo de um país estrangeiro onde esteve fazendo seu doutorado e acaba inventando outras distorções educacionais. Formaram um engenheiro civil no Brasil, chamam um grupo de engenheiros civis de várias atividades vinculadas à engenharia civil, põem numa sala e façam uma lista de tudo que eles fazem. Tudo que fazem, planejam, implementam. Faça essa lista. E crie uma lista de competências para o engenheiro civil. E na educação nós temos tecnologia para dissecar essas competências em conhecimentos, habilidades e atitudes e construir uma matriz curricular cujo determinante seja o engenheiro proficiente. É lógico que é simples. A ferramenta existe, é uma ferramenta educacional muito prática para a construção de currículos, mas é preciso definir de onde partimos. Não dá para partir das diretrizes de engenharia. Então, o meu apelo a essa plateia é que vocês nos apoiem nesse debate brasileiro sobre a construção das diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, de cada uma das formações, da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da engenharia civil, da engenharia sanitária e assim por diante. Hoje nós já temos diretrizes para agronomia, temos diretrizes para engenharia florestal e temos diretrizes para engenharia de pesca. São as únicas engenharias que, felizmente, já temos diretrizes específicas. Não é? Para as outras engenharias, não. E é importante esse debate. Então, além disso, é preciso entender que nessa formação do engenheiro civil, se pensar em diretrizes curriculares, deve haver uma mudança grande na formação de engenheiros civis das novas gerações do Brasil. Eu não estou muito preocupado porque os senhores e senhoras que já têm os seus cursos de engenharia civil já estão no mundo do trabalho, já se adaptaram, já resolveram as suas dificuldades na graduação e já superaram. Mas as próximas gerações não precisam passar pelas mesmas dificuldades. Essa geração de engenheiros civis deu uma contribuição à engenharia civil do Brasil muito grande que precisa ser devolvida à academia na formação dos próximos engenheiros civis. Senão nós começamos sempre do zero. E aí não acompanhamos o compasso tecnológico que nós mesmos ajudamos a desenvolver. Por isso a importância dessa categoria. Então, não se justifica, meu curso de engenharia foi ótimo. Foi, meu curso de engenharia foi bom, fiz uma boa universidade do Brasil, mas espera aí, eu não quero que os meus alunos tenham o mesmo curso de engenharia que eu, porque como engenheiro eu já dei a contribuição para superar vários problemas de engenharia, que devem ser incorporadas às novas gerações de engenheiros. Esse deve ser o raciocínio. Ao invés daquele saudosismo perigoso, que a minha escola de engenharia que era boa, vamos copiá-la. Não funciona assim. A história não anda para trás, nem a educação, e nem a tecnologia. E nem os nossos próprios desejos de querer avançar. Então não se justifica mais defender diretrizes curriculares para a engenharia.
implodir definitivamente essa regra e criar diretrizes curriculares nacionais para cada um dos cursos de engenharia na sua oferta. E aí levanta um outro debate, que está um pouco superado no momento, mas que vale a pena refletir, que é também uma das distorções da educação e engenharia no Brasil. A excessiva criatividade no lugar errado. É da formação de engenheiro, é do perfil do engenheiro a criatividade. Buscar soluções inovadoras para problemas antigos. Faz parte da nossa formação. Vocês sabem melhor do que qualquer outra engenharia isso. A criatividade que tem na engenharia civil, desde o desenho, ao planejamento, aos materiais, implementações e assim por diante. E é importante, esse é um desafio permanente. Mas essa criatividade não precisa ir para as denominações de curso e para as formações. Mas é isso que às vezes o Brasil faz. Nós somos uma raridade no mundo, que há poucos anos nós tínhamos 238 títulos de curso de engenharia no Brasil, diferentes. Todos com a mesma diretriz curricular. Façam ideia da maçaroca que era isso. Qualquer professor que fazia um doutorado em algum canto do mundo vinha com a ideia de criar o seu próprio curso de engenharia e dava os nomes mais esquisitos, estrambólicos que existem no seu curso de engenharia. E saía defendendo isso largamente, colocando alunos, pelo título engenheiro, colocava alunos na sala de aula e depois eles eram enganados com a formação que tinham para fazer coisa alguma. Porque nem o CONFIA conseguia, com toda a sua boa vontade, dar atribuições profissionais. E, nesse aspecto, eu respeito o sistema CONFIA-CREA por conta disso. Não se faz milagre. Existem atribuições associadas a denominações e assim por diante. Então, se você cria algo completamente da sua cabeça, sem conversar com os russos, não vai dar certo. E isso aconteceu. Quando propusemos aí 26 formações de engenharia, fomos severamente criticados nos referenciais. Mas era o que temos. É o que temos definitivamente, pelo perfil de formação. O engenheiro é um profissional generalista. O engenheiro civil é um profissional generalista. Ele é generalista mesmo, não vem com essa história que ele quer se especializar, ele faça especialização ou faça outras formações, mas ele é generalista mesmo. Ele tem que abordar toda a ciência das construções e todas as tecnologias das construções. Assim que é. As especialidades cabem aos tecnólogos e às outras formações. Essa é a generalidade, não é? Esse é outro debate também cruel. Quando discutíamos isso, nós defendíamos também, participamos da comissão que construiu o catálogo dos cursos superiores de tecnologia, e defendemos essa formação, mas sim, com certeza exige alguma reflexão sobre a questão dos cursos de tecnologia. Pelo sombreamento, pela sobreposição e etc. Concordo que haja, mas não podemos abandonar essa formação. Por conta, sabe de quê? Porque existem atividades profissionais a serem desempenhadas por diferentes profissionais, inclusive por tecnólogos. E nós, engenheiros, por favor, abram seu coração para 2 preconceitos que a gente tem. O primeiro é os cursos superiores de tecnologia. No mundo funciona assim. Na Alemanha, 40% da educação superior é o equivalente a tecnólogo. A Alemanha tem 22 denominações de curso de engenharia. E 40% dos seus jovens em curso superior são cursos superiores de tecnologia. Talvez seja por isso que ela chegou onde foi, não é? E os outros países também. No Brasil, a gente tem uma proporção, talvez, de acho que 18% apenas dos cursos de graduação são cursos superiores de tecnologia. Portanto, essa formação deve crescer nas várias áreas. Se existe sombreamento em algumas áreas de engenharia, vamos sentar e conversar e retirar esse sombreamento. Concordo plenamente. Não é possível que haja sombreamento. Mas não é possível a gente achar que tem que eliminar esses profissionais. Não é possível achar. Não vamos dar conta das especialidades que a tecnologia nos promove. Por outro lado, nas questões de engenharia, é preciso também um certo bom senso de nós todos, de apoiar algumas ações do Ministério da Educação, como essa, de reduzir um pouco as denominações dos cursos de engenharia, para garantir a generalidade que precisam. Não é? Um debate grande que houve na época, será que tem que haver um curso de engenharia hídrica, ou será que isso é uma especialidade de engenharia civil? Esse era o debate imenso. Não é? O debate que eu ouvi ontem aqui também sobre geofísico e geólogo, será que existe esse perfil mesmo? Será que não é só uma demanda pessoal? Será que, se for uma formação nova, que saia? Não é preciso impedir novas formações. Vão haver novas tecnologias, sim, e vão se criar novos cursos. Mas o que acontece no Brasil é que essa criatividade vai além da necessidade, do bom senso ou das demandas econômicas e educativas. Vai mais às vaidades. Vai muito mais às vaidades do que essas demandas. Então, nesse contexto, educação superior do Brasil, eu gostaria de que ficasse, que se pudesse, desse encontro, tirar. Acho que o Ministério da Educação não é contrário. A gente pode discutir com o CONFIA, com o CREA, com o sistema, qual o caminho para se aprovar diretrizes curriculares de um curso de engenharia. Não são tão complicados assim, não. Mas existe um caminho a ser seguido. Mais do que o caminho a ser seguido, é abrir aí algumas almas e algumas cabeças, porque há uma grande quantidade de colegas nossos que não querem diretrizes específicas. Estejam claros, não querem diretrizes específicas, por causa daquela visão
elitista, não é? De achar que o engenheiro é um título, e esse título é um título de nobreza. Ser engenheiro é um título, ser advogado é um título, e somos nobres e pertencemos à casta da nobreza, e pronto. O que não é mais verdade, o Brasil não precisa mais disso. O Brasil precisa de engenheiros que sejam reconhecidos pela capacidade de resolver problemas e dar respostas. Então, se essa plateia concordar, seria plausível discutirmos como construir diretrizes curriculares para o curso de Engenharia Civil e tomara que essa iniciativa de vocês, a qual eu parabenizo, possa se multiplicar nas outras formações de engenharia também. A engenharia elétrica, a engenharia mecânica e assim por diante. Acho que isso seria muito bom para o Brasil. E tenho certeza que os engenheiros do Brasil, principalmente aqueles que estão fora da academia, podem contribuir muito bem de como construir um perfil profissional de formação para os novos engenheiros civis. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós vamos abrir agora para 3 perguntas. Vamos ver, 2 inscrições nós já temos aqui na frente. Presidente Flávio, as 3 aqui na frente. Aqui, ó. Presidente Flávio, Roberto e... Tem 4 agora. Vamos lá. 2 minutos, presidente. Bom dia a todos, bom dia, presidente Quinta. Senhoras e senhores, só um minutinho. Professor Paulo. Vamos fazer silêncio a respeito ao nosso colega engenheiro civil que está falando, por favor. Por favor. Professor Paulo, o senhor falou aí de reduzir o curso de engenharia para 2.400 horas, né? E hoje o curso de tecnólogos também está nessa faixa. O senhor estaria igualando o curso de engenharia civil no mesmo nível do curso de tecnólogos? Eu acho que realmente nós teremos, com isso aí, está acabando com a parte básica, que eu acho super importante para a formação do engenheiro civil, da parte científica e tudo que não podemos pensar no engenheiro civil só como um tocador de obra. Tem a parte científica também e precisa ter todo o seu embasamento técnico na parte de cálculo, física, né, e tudo. Então, eu acho que as 2.400 horas propostas pelo senhor não caberia para o nosso curso de engenharia civil. Então, e essas especialidades tecnológicas que eu acho necessária realmente, não nada contra o curso de cronologia, mas eu acho que esse curso de 2.400 horas tornaria-se um tecnólogo civil e não um engenheiro civil. Por favor, gostaria dos seus comentários. Opa, desculpa, presidente, não foi o que eu disse, não vai reduzir. Isso é na Europa, né, que faz os cursos de engenharia 2.400 horas, nós não estamos lá. Porque eles têm outra lógica. Eu defendo as 3.600 horas e defendo os 5 anos para os cursos de engenharia. O que eu defendo é que a gente, parte dessas horas, sejam utilizadas na formação de engenheiros, sejam atualizadas em ponto de vista educativo. Nós temos outras ciências a serem incorporadas ao ensino de engenharia, em detrimento de alguns conteúdos que são repetitivos hoje. Não é? É nesse sentido. Do ponto de vista de igualar, é o seguinte, do ponto de vista da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os engenheiros se equivalem aos tecnólogos, são formações de nível superior. No Brasil, são formações, como os licenciados também são. Se equivalem, têm papéis diferentes, distintos, e é verdade. Um tecnólogo tem uma atividade, uma atribuição e um compromisso diferente do engenheiro, diferente do licenciado, diferente das formações. Concordo com o senhor. Mas não sou a favor de redução de carga horária, não, mas sou a favor de revisão do que se coloca nessas cargas horárias. Isso é necessário e urgente. Então, acho que 5 anos é a formação de engenheiro no Brasil, deve permanecer, e 3.600 horas é uma carga horária razoável, pode ser um pouquinho maior, não precisa ser só isso, mas minha preocupação é o que se coloca dentro dessa carga horária. Esse é o nosso problema mais sério hoje no Brasil na engenharia. Ok? Engenheiro Roberto. Muito obrigado, presidente Quinta. O meu nome é Roberto Ignatius, aliás, Roberto Paulo, ao contrário do Paulo Roberto. Aliás, primeiro cumprimentando o professor pela sua clareza e os números são muito claros e a gente tem que refletir muito. O item que foi falado, professor, sobre a nobreza da profissão, concordo plenamente. Isso é um título que não existe, nem tem necessidade. O que interessa é a eficiência profissional. O que foi falado também sobre levar a experiência nossa do dia a dia para a universidade, eu já enfrentei esse problema. Eu fiz mestrado e, quando eu me candidatei a umas aulas, primeiro, o tempo parcial é muito criticado.
Isso é um problema grave. Se assim eu fosse, o Zerbini e nem o professor Jatene seriam titulares da Universidade de São Paulo, porque eles não têm mestrado nem doutorado, foram por notória especialidade. E no Brasil tem um engessamento sobre isso. Então, a universidade não se alimenta da nossa experiência. Vem por esse problema da nobreza, etc. E tem o carreirismo interno da universidade. E aí o que acontece? Como eles são julgados por número de papers que publicam, etc., eles fazem do que tem que fazer para subir profissionalmente, para ganhar dinheiro, mas eles, às vezes, estão professores de cálculo de concreto e não conhecem o dia a dia da cálculo de concreto. Por quê? Porque eles são impelidos a ficarem físicos e matemáticos da engenharia. Isso que o senhor falou é verdade. Tem cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, topografia 1 e acabou. É isso que é estranho. Cálculo de concreto 1 e acabou. Agora, é interessante. Muita matéria teórica desnecessária que poderiam, como o senhor disse, mudar a coisa. Esse problema da nobreza e do carreirismo profissional não deixa com que nós, que aqui a maioria faz a engenharia do dia a dia, alimente a universidade dessas experiências muito necessárias. Como é que sairia disso? Só pela mudança das diretrizes? Não. Tem mais problema a ser resolvido. Tem, obrigado. Tem mais problemas a serem resolvidos. Mas acho que as diretrizes curriculares seriam um ponto de partida, sem dúvida. Esse é um fato. E as diretrizes curriculares deveriam apontar que na construção de todo o projeto pedagógico de qualquer escola de engenharia civil do Brasil se trouxesse profissionais para discutir o perfil de formação. Nunca. Eu sei que não. Nós tentamos fazer isso nos cursos de engenharia que criamos no Instituto, foi complicadíssimo. Hoje, o Instituto Federal de Santa Catarina tem 8 cursos de engenharia, nas mais diversas áreas, inclusive engenharia civil. E a gente tentou fazer isso na construção dos projetos. Foi complicadíssimo. Complicadíssimo. Primeiro, porque não tem nenhuma defesa normativa. Não existe diretriz que diga que tem que fazer. Portanto, estão todos desobrigados. Depois, a mesma elite que eu falei que existe sobre a engenharia, também existe na academia, não é? Esse título de nobreza. No Brasil, a gente tem umas distorções curiosas, típicas do Brasil, típicas da nossa construção social. Nós somos um país criado em que surgiu de um sistema escravista que estava extremamente arraigado. E para nós o trabalho é coisa de escravo. Escravo não tem alma, como dizia a igreja, portanto não é gente. Logo no Brasil o trabalho não é coisa de gente. Isso está na nossa construção social até hoje se reproduz. Haja vista a discussão dos trabalhadores domésticos no Congresso Nacional, que a própria classe média foi contra. Ele se considera trabalhador, mas não aceita que outro mais pobre seja trabalhador. Então, isso é a nossa cultura. E como é que se foge esse apego? Se foge cada vez mais para a episteme, cada vez mais para a filosofia, para as elucubrações e assim por diante, fugindo da realidade. E aí é difícil aceitar que essa realidade venha a uma escola de engenharia e dizer como é que funciona a engenharia na realidade. Não aceito isso, porque isso parece coisa suja, isso parece coisa de trabalho, que é coisa de escravo, que não tem alma e que não é gente. Então a gente é fruto ainda desse DNA maldito que a gente tem incluído na nossa cultura brasileira. Então eu defendo essa ideia de que nas diretrizes curriculares haja isso explicitamente, que haja consulta aos profissionais da área. Eu não quero perguntar para um engenheiro, para um empresário, eu quero perguntar para um engenheiro civil que está trabalhando na empresa. É ele que vem aqui dizer o que é que ele faz no dia a dia. E eu tenho certeza que ele vai dizer coisas sobre o concreto que o professor de concreto não tem a menor noção. E a pergunta é como é que está formando os outros. Então eu preciso fazer com que esse engenheiro saia da escola de engenharia e vá aprender engenharia depois? Foi o que eu fiz no meu estágio? Apanhar. Como é que eu fazia no estágio? Ia aprender com peão de obra. Com eletricistas eu fui aprender. Por quê? Porque na escola não me ensinou o que deveria ter ensinado. E quando a gente compara com currículos internacionais, aí o escândalo é um pouco maior. Então, as diretrizes poderiam trazer isso, o primeiro aspecto. O segundo, uma conversa com o Ministério da Educação para que haja normas a esse respeito. Essa questão da construção de carreiras, das universidades, dos institutos, das instituições. E que também se pudesse avaliar essa resposta. Em alguns cursos do Brasil já existe isso. Em algumas formações já existe isso. Algumas formações da área da saúde, algumas formações já se admite isso, que não precisa ser professor de dedicação exclusiva, que possa ser tempo parcial, já existe isso. Então, essa experiência acontece. Espero que aconteça na engenharia. Norma, diretriz ajudaria e algumas outras normas da carreira também. Não são coisas tão complicadas assim, não. Se a categoria quisesse, acho que conseguiríamos isso. Obrigado. Presidente Zé Mário, do Pernambuco. Engenheiro civil, por favor. Foi. Eu sei.
Mas põe na norma, põe na norma. Por favor. Põe na norma, põe na norma. Tem razão, professor. A indignação tem razão, é mesmo. Mas por que não se mexe nessa norma? Quem fez essa norma? Quem fez essa norma? De que não pode? O MEC não faz norma. O MEC respondeu aquilo que é a maior demanda da comunidade. Bom, pessoal, mas em respeito às inscrições, houveram 4 inscrições, temos mais 2 aqui. O debate é salutar, é interessante, é agradável, mas vamos respeito ao presidente Zé Mário, que pediu a palavra, está com o microfone na mão, por favor. Professor Vôlei, os parabéns pela palestra. Era tudo que eu esperava ouvir. Obrigado. Mas eu queria desviar a pergunta para um outro foco. Esse da mercantilização de ensino de engenharia, que no Brasil cresce de forma desordenada. E de uma outra questão também que vem no bojo dessa mercantilização. É o chamado ensino à distância. Tecnologia é coisa que ninguém pode abandonar e aproveitá-la no melhor. Mas tem que se fazer uma verdadeira análise com profundidade dessa questão e se normatizar como pode ser o ensino à distância junto das unidades de formação de engenheiros que estão aí graçando todo o ambiente em toda esquina. Queria ouvir sobre isso, professor. Professor, obrigado pela provocação. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer que eu sou totalmente a favor do ensino à distância. Especialmente num país de terceiro mundo pobre e que tem 68% da população que não concluiu educação fundamental e que já passou da idade há muito tempo para voltar para a escola. A educação à distância, ela precisa de regras, tem razão, existem algumas coisas ruins acontecendo, tem razão, é verdade, mas, por favor, não jogue a água suja fora com a criança dentro. Por favor, esse é um ditado nordestino, inclusive, que eu já ouvi aqui. Não façam isso, não façam isso. A Inglaterra, país de primeiro mundo, tem 5 milhões de alunos matriculados no ensino à distância. O Brasil não tem 1 milhão, com o déficit educacional que a gente tem. Portanto, a educação à distância tem que crescer muito no Brasil. Existem algumas formações em que ela não se aplica. Existem algumas formações eminentemente práticas, que têm tecnologia envolvida, não se aplica. Mas, por favor, não joguem tudo fora. E mais, cuidado com as avaliações. Em média, os alunos de nível superior de educação à distância do Brasil têm no ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, nota melhor do que os alunos presenciais. Cuidado. Outra coisa, os nossos cursos presenciais também têm problemas graves, gravíssimos. De metodologia, de didática, dos projetos pedagógicos, de embasamento de alunos, assistência de aprendizagem, tudo isso nós temos problemas graves também no ensino presencial. O ensino à distância tem um perfil um pouco típico. É para adultos, não é para jovens. Não matricula um jovem de 18 anos no curso à distância que ele evade. Primeiro mês ele evade, porque jovem precisa de turma. Então não dá para matricular. A idade média na educação à distância do Brasil é 33 anos. Isso é, pessoas que já passaram muito tempo da idade de voltar à escola e que têm o perfil de estudarem sozinhos também. Então é um perfil, não se aplica para todo mundo a educação à distância. Mas, por favor, não negue a educação à distância. Eu não sei se é necessário no Brasil fazer curso de engenharia à distância. Não sei. Não sei porque, na minha avaliação, não temos uma falta tão grande de engenheiros no Brasil. Existem outras formações que nós temos. Por exemplo, o aperfeiçoamento de professores, a segunda licenciatura, nós ainda temos 640 mil professores trabalhando em escola sem ter um curso de graduação.